Z é apresentado por Zenvia, plataforma de experiência do cliente que empodera empresas. Fala galera, tá começando mais um episódio do Pod Z, o seu podcast de experiência do cliente. E hoje nós estamos num cenário diferente e com uma presença ilustre, né? Não é Letícia, não é Patrícia, mas é ele, Ítalo Camargo. Bem-vindo. É um prazer, obrigado, Rafa, é um prazer participar do Pod Z. Geralmente eu tô por trás das câmeras, mas hoje, né, temos uma presença ilustre aqui, então falei, vou aparecer também. Não, vamos duplicar esse holofote. Então, Rafa, apresenta quem é o nosso convidado de hoje. Com certeza. Nós temos o prazer de receber Renato Sicarelli, diretor de Customer Care no Serasa. Aí eu vou ler aqui a listinha do currículo dele, porque é muita coisa, né? Formado em administração, especialização em negócios, tem mais de 26 anos aí de Serasa, 4 anos à frente da diretoria de Customer Care, casado e com 2 filhos, o Guilherme e a Júlia. Bem-vindo, Renato. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e com todo o pessoal aí, para poder compartilhar, falar um pouquinho mais desse tema que é um tema bastante empolgante, né? E, de fato, em todas as nossas relações, a gente acaba tratando com clientes. Então, muito bom estar com vocês aqui. Muito bom. E a gente estava falando nos bastidores, né, um pouquinho de Customer Care. Você deu exemplos maravilhosos do que, no final do dia, é você proporcionar uma experiência do cliente interessante e positiva, né? Queria que você contasse um pouquinho, trouxesse esses cases dos bastidores agora para o nosso podcast, para o pessoal. É assim, eu acho que tem bastante... Quando a gente fala de oportunidade de compartilhar essa questão da experiência, eu convido a todos uma reflexão, né? Todos os dias a gente trata com o cliente. E, naturalmente, quando a gente quer trazer uma relação de cliente e fornecedor, a gente sempre tem uma associação relacionada a faturamento, a algo que é alguém comprando e você entregando um serviço ou uma experiência. E aí uma provocação que eu sempre faço para todas as pessoas que estão à minha volta. Quem são os seus principais clientes da sua vida? E nesse momento, quando a gente para poder pensar, a gente não tem como fugir e a gente vai para o PJ. Pô, eu tenho aquele cara, tem aquela empresa que eu fechei recentemente, que eu tirei da concorrência. Mas eu vou um pouco mais adiante. Quem são os principais clientes da sua vida? Você apresentou meus 2 principais clientes. O Guilherme, meu filho de 23 anos, e a Júlia. A gente acaba tendo uma relação de ter que atender as expectativas das pessoas que a gente ama, com que a gente convive todos os dias. E isso é uma relação de aprendizado. Muitos momentos eu me vejo com o Guilherme jogando bola ou num estádio de futebol e no mesmo dia eu tenho a oportunidade de estar com a Júlia brincando de boneca ou até mesmo fazendo maquiagem. Né? Porque tem uma expectativa dos 2 muito grande em relação a mim, que sou o pai deles. Então, acho que esse é o principal ponto nosso, né? Todas as nossas conexões, a gente acaba tendo a necessidade ou até mesmo o desafio de gerar uma experiência incrível para as pessoas com que a gente se relaciona. Imagina só meu filho, pai, eu quero ir no futebol. Não, eu não vou. Ele ia sozinho. Mas eu não teria ter essa oportunidade de ter a conexão com ele. Imagina minha filha falar, pai, vem aqui, vem pintar minha unha. Não, fala com a sua mãe. Então, acho que esse é o grande ponto que faz a gente se conectar, né? Cuidar de cliente é ter humanização por trás. Né? E aí, quando a gente traz para a vida nossa, no dia a dia, principalmente nós que diariamente atendemos milhares de clientes, o que a gente consegue colocar? Uma pitada de humanização. Lá na Serasa Experian, a gente fala muito sobre B2C, atender os nossos consumidores. Somos mais 200 milhões de brasileiros. Né? Então, nós temos o B2B. Serasa Experian é uma empresa de dados e tecnologia, né? Muito focada em ajudar cada vez mais os nossos clientes a tomar as melhores decisões. E esse é um grande desafio nosso diariamente. Mas a gente discute muito. Nós não somos B2B e B2C. Nós somos P2P. Porque atrás de um CPF e de um CNPJ tem uma pessoa. Sim. E quando alguém liga na minha central de atendimento representando qualquer empresa, eu estou falando com uma pessoa. Se me aciona num canal digital, eu estou falando com uma pessoa. Então, acho que o principal ponto de partida é atender o cliente, tem que iniciar com uma humanização. E aí vem automação, aí vem processo, aí vem jornada, se colocar cada vez mais na cadeira de cliente. Como que você gostaria de ser atendido? Esse é o nosso desafio diário lá na Serasa. E eu costumo dizer, eu brinco muito com o time, lá na Serasa Experian é do presidente
ao assistente, todo com foco em gerar uma melhor experiência para o cliente. Até rima, mas tem que ser. Verdade. Se não tiver comprado lá de cima até lá embaixo, você não consegue fazer essa máquina rodar. E não é um processo apenas de começo, meio e fim. É um processo de começo, meio, correção, melhoria, continuidade. Correção, melhoria, continuidade. Isso não tem fim. Porque as expectativas mudam. E o que você ficou feliz há 2 anos atrás no seu trabalho não te faz mais feliz hoje. Você também começa a gerar mais expectativa. E o cliente é assim. Ouvindo você falar, a gente fez não sei quantos episódios aqui no Pode Dizer. A gente falou sobre inteligência artificial, sobre automação, sobre uma série de pontos, assim. E, obviamente, entramos nessa questão da humanização, mas te ouvindo, eu acho que cada vez mais a questão de você ter a consciência de que do outro lado tem uma pessoa com sentimentos, com frustrações, com expectativas, com experiências. Momentos de vida diferentes. Momentos de vidas diferentes. É essencial para você gerar uma experiência positiva do cliente. Porque quando a gente trata o CNPJ, é uma coisa fria, né? Você faz de qualquer jeito. Eu quero resolver o problema. Beleza. Sabe assim? Mas quando você tem a consciência de que do outro lado tem uma pessoa, isso muda completamente de figura, né? Faz com que você tenha realmente um cuidado. E aí vem o Customer Care, que tem tudo a ver com esse cuidado. Eu acho que um dos pontos importantes, né, Rafael? A gente tem feito um trabalho e a gente está reestruturando toda a parte de capacitação e reciclagem. Então, imagina só. Diariamente, a gente atende muitos clientes. E muitos clientes que ligam para nós são problemas que nós geramos para ele. O cliente não gera problema para ele. Sim. Alguma coisa não deu certo em casa que a gente tem que corrigir. Esse é um grande desafio que nós temos. E aí um dia eu estava lá na nossa central de atendimento e aí uma coisa me chamou muita atenção, né? Senhor, senhora. E aí, imagina só, você liga numa central de atendimento. A primeira confirmação que você tem é que você é você. Olá, Rafael, tudo bem? Toda empresa faz um check para poder ter certeza que está falando com você. Por que não aproximar essa conversa naquele momento? Posso chamar pelo seu nome? Esquece essa questão de senhor e senhora. Olá, Rafael, tudo bem? Rafael, estou vendo aqui a sua solicitação. Você aproxima. E, de novo, o P2P não é só no sentimento, é também na atitude. Então, quando a gente começou a mudar essa questão de script nosso, a gente percebeu que houve uma aproximação muito grande do nosso atendente para com o cliente. Porque o fato de você chamar ele pelo nome, né? Eu sou, por exemplo, cliente Latam. Eu acho o máximo, quando eu vou entrar no aeroporto, eu mostro o meu ticket e o cara, boa viagem, Renato. Para mim é uma coisa que me chama muita atenção. Sim. Isso, você puxando também, é uma coisa legal que na Zenvy a gente fala muito sobre isso, né? Que é a personalização. A partir do momento que você cria, seja um processo, seja uma comunicação personalizada para quem você está falando, muitas vezes as pessoas, claro, de marketing olham e falam, ok, pode ser uma régua de marketing. Mas quem não tem noção de que existe alguém por trás disso pensando nessa personalização, você se sente especial. E acho que, principalmente, né, com Customer Care, cara, todo atendimento ele é único. A gente fala muito até nas crenças da Zenvy de que cada pessoa ela é única. Então, a gente precisa tratar o cliente como se ele fosse único. Independente de quanto ele gasta, de quanto ele tem ali de uma renda mensal. Mas cada cliente ele é único e ele merece ser tratado como tal. Como que você vê isso no dia a dia, né? Até pelo próprio setor onde você trabalha, que é um setor financeiro, que existe um cuidado. Como que vocês pensam isso no dia a dia, a questão da personalização? Veja, um trabalho muito forte que a gente faz, justamente, todos os nossos canais de atendimento têm identificação. Então, além de eu saber com quem que eu estou falando, principalmente validando as informações, eu sei qual é o perfil daquele cliente. Eu consigo identificar se ele é um cliente PME, que tipo de vertical ele responde, qual o tipo do setor dele. E isso me ajuda muitas vezes a direcionar um atendimento para uma pessoa talvez melhor preparada para aquele tipo de questionamento. É um processo de personalização, personificação e, mais do que isso, tentar efetivamente ter alguém tratando aquilo que tenha mais conhecimento e consiga ser mais célere, porque no final do dia o cliente não gostaria de ligar para a gente, para nenhuma empresa. Acho que a gente tem que partir dessa premissa. O ideal, eu sempre brinco, a gente fala muito na empresa, o ideal seria a Apple, né? Quem utiliza a Apple tenta resgatar. Qual foi a última vez que você falou com a central de atendimento da Apple?
ninguém vai conseguir resgatar. É quase impossível. Porque eles criam um produto que você consegue praticamente se servir, né? Então, beleza. Acho que a gente tem que se espelhar nos melhores, mas o nosso negócio muitas vezes faz com que o cliente... E vocês sabiam que tem clientes que ligam para nós para poder fazer novos negócios. Então, assim, é uma central de atendimento, muitas vezes também gera novos negócios. Mas quando ele ligar, ser resolutivo. Então, imagina, eu liguei, trouxe o ponto de dor e o atendente me resolveu. Vou contar um caso rápido para vocês. Recentemente, a gente estava fazendo uma análise. Talvez assim, vou trazer um ponto antes. Eu encontrei meu time há algum tempo atrás e levei todos eles na central de atendimento. E aí, eles pensaram que ia ter uma reunião comigo. E aí, chegamos na central de atendimento, pediram o pessoal de tecnologia para ligar os notebooks, para liberar acesso à internet, porque eu chamei todos os meus diretos e os diretos dos meus diretos, aproximadamente 30 pessoas. E na hora que eles entraram, já sei, você chamou a gente aqui para uma reunião, você vai querer que a gente escuta a ligação. Aí eu falei, cara, vocês são muito previsíveis. Vocês não vão fazer nenhuma reunião comigo e vocês não vão escutar nenhuma ligação. Vocês vão atender o cliente. Ah, mas tudo bem, eu vou sentar do lado do atendente. Não, você vai atender. O atendente vai estar do seu lado. Eu quero ver como que a gente vai se comportar atendendo o cliente. Eu selecionei os melhores atendentes que nós tínhamos e colocamos eles na cadeira do atendente. Porque o meu time é o time que dá suporte para todo o nosso time de atendimento. E aí eles vivenciaram todas as dores dos nossos atendentes. E viram a dificuldade que a gente tem de processo. Não foi algo que eu trouxe ou que a gente fez, talvez uma exception e apareceu. Eles vivenciaram. Dali, saíram 3 grandes projetos que já estão entregues e que nós estamos efetivamente capturando muitos benefícios. Primeiro, a tela única. Uma empresa vai crescendo, vai comprando outras empresas e você automaticamente começa a fazer atendimento ao cliente em cada tipo de sistema. Em alguns momentos a gente tinha mais de 10 sistemas para o atendente atender. Como que eu posso querer gerar uma experiência melhor para o cliente, sendo que quem atende o cliente diariamente tem uma dificuldade e uma complexidade? Sim. Nós estabelecemos um projeto que demorou 12 meses, mas surgiu dessa reunião, onde a gente estabeleceu um sistema de tela única, onde o nosso atendente hoje, ele não sabe quanto sistema tem, ele coloca o dado e tudo isso para ele mudou a experiência. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que a gente trabalhou fortemente, revisando todos os nossos scripts, né? Porque você não pode abrir e ter dificuldade para entender o script. Às vezes a gente brinca que muitos scripts têm juridiquês, né? Naturalmente, quando você valida um script com jurídico, vem uma visão juridiquês. Você tem que trazer para uma visão de cliente. Isso daqui mudou muito o jogo. E mais do que isso, a gente utilizou a tecnologia a nosso favor. Nós centralizamos todos os nossos acionamentos de cliente numa única ferramenta, onde eu consigo ter um workflow, um acompanhamento, eu sei como está funcionando. Pode parecer melhorias assim básicas, mas nós tínhamos várias frentes de trabalho com as suas centrais de atendimento. E há 4 anos atrás, com a minha chegada, a gente criou essa área de B2B, onde nós unificamos. E aqui a gente teve a oportunidade não somente de ganhos de produtividade, de celeridade para o cliente, mas de integração. Porque eu tinha pessoas da minha central de atendimento que utilizavam um sistema. Trabalhava com o Salesforce, o outro trabalhava com a Zendesk, o outro trabalhava com o sistema. Vamos usar um só. Onde eu consigo entender, porque às vezes o cliente que ligou na minha central de um produto X, se ele ligar num outro, cair numa outra central, e eu não tenho essa conexão com os sistemas, eu não sei o que aconteceu com ele na chamada anterior. Então, acho que foram 3 grandes mudanças que nós fizemos e essas mudanças levou a gente para um patamar muito melhor. Mais do que isso, já estamos capturando o resultado, mas a gente é bastante insatisfeito, né? A gente entende que a cada mudança pode ter uma consequência importante. Então, cada vez mais a gente está nessa questão da crescente, buscando melhorias contínuas e garantindo efetivamente que elas gerem os resultados esperados.
Então, essa questão também de checar. Eu fiz o investimento, qual a expectativa, está vindo, não está vindo, vamos ajustar, como que a gente ajusta. Né? Uma boa virada de chave foi os nossos canais digitais. Quando nós chegamos, nós tínhamos 80%, 90% dos acionamentos de clientes era feito por telefone. Voz. Caramba. Se você perguntar para mim hoje quanto que é feito por voz, 8%. Caramba. Mas isso também não passa também por uma mudança de comportamento do consumidor? Ou vocês que de alguma forma conduziram essa mudança? Eu acho que tem 2 pontos importantes. Quando eu falo de consumidor, o consumidor prefere um canal digital. Quando eu falo B2B, não são todas as empresas que preferem um canal digital. Entendi. Sim. Principalmente, você consegue ver um grande banco que compra serviço de uma empresa fazendo uma solicitação para o WhatsApp? Eles têm muitas regras de segurança. Isso é verdade. Então, eles acabam centralizando mais no e-mail, numa área logada. Nós criamos esses processos para os nossos clientes grandes. Mas eu tenho um público PME, das pequenas e médias, que eles querem celeridades, eles têm muito o perfil do consumidor. Nós implementamos os nossos canais digitais. Só que tem um ponto, nós somos uma empresa que trabalhamos diariamente com dados. Nós temos uma riqueza de política que nos garante que nós estejamos totalmente bem seguros com o que a gente executa. E nós temos que passar os nossos canais digitais por todos os testes de segurança dentro de casa, antes de colocar na rua. E hoje eu tenho um canal com número identificado, validado com LGPD, validado por todas as minhas políticas de segurança, que traz para o nosso cliente uma segurança de utilizá-lo. Né? E aí é aquela questão, você começa um canal, você começa a sentir a dor, trabalha cada vez mais a curadoria e vai tornando ele cada vez mais efetivo. Hoje, para você ter uma ideia, em PME, eu tenho algo aproximado de 58% de clientes acionando somente pelos canais digitais. É melhor para o cliente, melhor para nós. Né? Eu tenho um ganho importante de produtividade, sou muito mais rápido e cada vez mais eu vou aprendendo e fazendo as necessidades, as melhorias necessárias dentro dos nossos canais. Uma equipe de curadoria é fundamental para isso. Né? Garantir que a gente tenha de fato... E a gente estressa, né? Temos que estressar, tentar forçar o erro para ver que tipo de resposta vai, como que a gente atua. Eu acho que isso tem sido, eu digo, uma jornada incrível. Porque, sabe aquele negócio assim, todo mundo sabe como as coisas funcionam na frente da tela, mas tem o backstage. Não, com certeza. E você falou muito do backstage, né? O como vocês construíram todo esse arsenal para vocês proporcionarem essa experiência do cliente. E eu fiquei, assim, até intrigado, porque é diferente para a gente ouvir que as pessoas às vezes preferem o telefone. E aqui eu sempre falo, né? Em vários episódios. Eu pago para não ligar para ninguém, né? E prefiro o canal digital. Mas a minha dúvida é, vocês estão num setor que provavelmente tem certos atritos, né? Porque uma questão financeira, uma questão mais assim, de atrito mesmo. Como é que vocês... Tem algum desafio específico que vocês enfrentam por estar dentro deste setor ou não? Assim, no final do dia, os nossos clientes, eles utilizam as nossas decisões diariamente para tomar decisão. Então, quando eu tenho um impacto na entrega de algum serviço, muitas vezes eu posso estar impactando ele na tomada de decisão. Né? Então, a gente tem um trabalho forte para poder garantir a estabilidade dos nossos sistemas. Isso é fundamental. E cada vez mais, como que a gente acompanha os principais motivos de acionamento? Eu diria para você que eu tenho um percentual muito grande de acionamento, o pós-venda. Então, por exemplo, é um problema no boleto, é um problema na nota fiscal, é um problema na fatura. Não poderia acontecer. Mas o fato já aconteceu. O cliente já fez a consulta, já se serviu. Então, isso, para nós, é menos traumático. O problema é quando eu tenho um problema sistêmico. Se eu estou fora, aí eu tenho um cliente não consumindo, não tomando decisão. Então, acho que o trabalho muito forte nosso é garantir a estabilidade dos nossos sistemas. Né? E mais do que isso, quando há 3 anos atrás, eu tinha um número, pra você ter uma ideia,
o número de problema de boleto era algo perto de 20%. Caramba. Né? E a gente revisitou toda essa jornada. Né? Desde a ferramenta que envia o boleto até os autosserviços. Então, hoje, por exemplo, se um cliente me liga e eu sei que ele está atrasado e ele não ligou para poder pedir boleto, eu já tenho essa informação na tela. Então, a gente tentou criar mecanismos para a gente ser cada vez mais proativo. Sim. Né? Cada vez menos esperar o cliente ter que acionar para qualquer processo. Hoje, o meu número de acionamento de boleto é muito pequeno. Mas ainda é um tema que chama atenção. Né? Uma coisa que você trouxe, que eu achei bem interessante nesse projeto, foi você colocar o seu time no lugar do atendente. Então, você trabalha muito a questão da empatia. E aí, acho que existe uma tendência, e eu falo isso pelo lado de marketing, quando você trabalha e executa algumas situações, algumas ações, você começa a comparar e ver até o que as outras empresas, seja concorrente ou não, também estão fazendo. Hoje, na sua posição, né, como consumidor, quando você tem uma experiência com uma empresa que talvez é insatisfatória, o que você percebe que falta hoje nas empresas ou elas precisam desenvolver na relação entre empresa e cliente? Olha, esse é um fato muito interessante. Eu participo de vários grupos de diretores de Customer Care. Então, talvez a primeira resposta para você de imediato é, quando eu tenho uma interação com alguma empresa que me frustra, eu faço questão de passar para aquela pessoa que é o líder daquela empresa. Porque eu, como um diretor do mercado, eu preciso retroalimentar o mercado. Sim. E esses meus pares, essas pessoas do meu network, precisam saber o que está acontecendo na sua operação. Assim como eu recebo bastante também. Né? Então, meu LinkedIn, muitas vezes, as pessoas usam para poder mandar um caso nosso. Uma vez eu vi uma palestra da Luísa Trajano, ela falou o seguinte, quando um cliente chega nela, ele tentou passar, ele fez no mínimo 8 acionamentos na Magalu. Bastante. Tem uma palestra dela, ela fala sobre isso. E aí eu peguei todos os casos que chegaram até mim. Eles tentaram falar mais de 5, 6 vezes no nosso canal de atendimento, enfim. Então, existe um trabalho muito forte de direcionar os pontos de dores para os canais corretos. E lembre-se de uma coisa, imagine o seguinte, aqui na Zenvia, você tem o financeiro, você tem o RH, você tem o pessoal de marketing, você tem o pessoal de facilities. Quando um cliente liga, ele entende que a Zenvia é um CNPJ ou que a Zenvia tem todas essas fragmentações. Ele enxerga a Zenvia como uma empresa. Exatamente. Todo cliente. Quando eu ligo numa empresa de internet, eu não quero saber onde está o problema. Eu estou falando com aquela empresa para resolver o problema. E é essa questão dos feudos, né? Então, muitas vezes, é que o pessoal de marketing não fez, o pessoal de finanças não liberou. O cliente não quer saber onde está. Pouco importa, Não né? importa. Eu quero saber quanto tempo demora. A dor resolvida. Exato. Uma das coisas que eu falo bastante pro meu time, a gente tem que trabalhar cada vez mais conceito Disney. E eu não estou indo naquela questão linda e maravilhosa. Sim. Cara, quem foi na Disney sabe. Você chega num parque, principalmente em julho, um calor infernal, beleza? O que eles fazem com você? Eles setam a expectativa. Para você nesse brinquedo, 135 minutos de espera. Você ficou na fila porque você quis. Ele já alinhou a expectativa com você. Você quer entrar na fila? Tá 135 minutos. Mas, cara, vale a pena. Porque tem uma porrada, tem uma jornada dentro dessa fila que eu vou estar me conectando com você. E é por isso que as pessoas vão à Disney. E por outras coisas. Não tem surpresa. Então, quando um cliente liga numa central de atendimento, a gente tem que parar. Cada vez mais o mercado brasileiro tem que assumir uma responsabilidade. Entendi o seu ponto, nós erramos, nós vamos corrigir. Em 2 horas está resolvido. Reconheça e corrija. O cliente não gosta de brincar de peteca. Então, reconheça que está errado e corrija. E esse é um dos principais pontos hoje. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de reconhecer que errou. E a gente precisa levar cada vez mais isso para a ponta. Né? E garantir que, efetivamente, se você setou com o cliente a expectativa de um prazo de 12 horas, não espere ele te ligar de novo. E se você vai passar... Relógio, né? E se você vai passar as 12 horas, ligue você para ele. Ítalo, você me ligou ontem, eu combinei com você 12 horas, vou pedir para você mais 2 horas. Por conta de um problema que nós temos aqui,
E eu te ligo para poder confirmar se está resolvido. Cara, você começa a mudar um pouco essa questão, né? Não dá para poder tratar todo mundo igual, mas também não dá para poder tratar, cara, como você estivesse fazendo parte muito mais do problema do que da solução. Eu uso muito essa frase no meu time. Nós fazemos parte da solução do problema. O problema já existe. Nós temos que resolver. Eu ia até comentar sobre isso que você falou, né? De entrar em contato com o cliente e manter esse relacionamento. Hoje, um assunto que está muito em alta é a questão da multicanalidade, né? Então, como que você enxerga, principalmente da parte de Customer Care, manter essa consistência do relacionamento com o cliente de uma maneira multicanal? Porque é o que você falou, a gente trouxe essa questão do telefone. Tipo, a gente não imaginava que ainda existe uma parcela que gosta do telefone. Ao mesmo tempo que ele está lá interagindo na rede social, ao mesmo tempo que ele está no LinkedIn fazendo a reclamação, como que você acha que as empresas devem se organizar para ter essa organização? Porque muitas vezes, em algumas empresas, canais diferentes são geridos por áreas diferentes, né? E podem gerar esse ruído. Como que você acha que as pessoas devem unificar isso e manter essa consistência? Eu acho que a questão da omnicanalidade veio para ficar. Então, assim, muitas empresas, eu diria que a maioria hoje é multichannel. A gente tem que trabalhar para ser omnichannel, né? Esse é um desafio que a gente já estabeleceu há mais ou menos uns 6 meses e a gente tem uma ambição muito grande. Nos próximos 15, 18 meses, a gente já ter uma visão de omnicanalidade, onde eu consigo, em qualquer touch point do cliente, se o cliente está ligando para o vendedor, ele tem toda a visibilidade do que aconteceu com ele. E o inverso é verdadeiro quando é atendimento. Mas, cara, a gente trabalha uma questão muito doida, né? Que, assim, a gente não gosta de esperar. Né? Ainda mais hoje, né? Não Cada tem como vez esperar. menos, Então, sabe aquela questão? Eu não consigo trabalhar assim, eu tenho um projeto para 2 anos e ficar falando que em 2 anos está pronto. Então, meu ponto é, beleza, o que eu vou fazer enquanto não está pronto? E, às vezes, a solução caseira funciona. A gente criou o cockpit do cliente, onde a gente trouxe uma tela única, onde o atendente, quando vai atender o cliente, a partir dos próximos meses, ele consegue ter uma visão, qual que é a nota do NPS daquele cliente, qual que é a CSAT, quais foram os últimos acionamentos, e se bobear até a nota que o cliente deu para nós. Né? E aí acho que tem um ponto importantíssimo. Todas as nossas interações com o cliente, eu faço 2 perguntas. Primeiro, a sua solicitação foi atendida? Que é o que a gente chama de first call declarado. O cliente declarando que a solicitação dele foi atendida. Né? E o segundo, a nota do atendente. E vou dizer para vocês, o número é muito bom, mas você vai se assustar com o que eu vou te falar. O nosso first call declarado hoje, que o cliente disse para nós, nos nossos canais de atendimento, que a gente resolveu, está 87. Caramba. E a gente não está feliz. Sabe por quê? Porque eu tenho 13 Sim. que tem algum problema. E aí, o que nós fizemos? Esses 13, nós criamos uma ilha de RD, que é uma ilha de resolutividade definitiva. Então, o que eu faço? Quando esses 13 me dão a nota ruim, eu pesco ele e falo, percebi que você não está contente com o nosso atendimento. Posso passar para um especialista? 90% vai para o especialista. Sabe qual é a nota desses 90% que a gente atendeu, que ele deu para a gente a oportunidade de resolver? 92. É isso. Você não pode tratar aqueles 13 com descaso. Pô, mas eu tô... mas espera aí, olha o lado bom, 87. Não, tem 13 que tem problema. Exato. E quando nós criamos essa ilha de resolução definitiva, eu pesco você na hora. Você deu a nota, tá abaixo. Ítalo, posso te passar para um especialista? Você, beleza. O especialista tem mais autonomia, resolve na hora, né, com ele em tela, e me dá no geral tem uma nota de 92. Aí você fala, pô, sensacional. Não, a gente tem mais 8 que a gente está caçando. Porque esses que nós pescamos ainda tem 8. Chegar no 100. Eu digo para você que o 100, ele precisa ser moonshot, né? A gente fala muito na Serasa,
Sonhar alto, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Cara, vamos ser, né, bastante ambicioso. Mas o problema é entender o que aconteceu com esses 8. Porque vai ter coisa que a gente não vai conseguir resolver. Putz, isso aqui é um problema, cara, não tem como, dependo de um terceiro, dependo de um banco. Ok, mas eu tenho que saber o que é. O que não dá é para você navegar às cegas. Exatamente. Mas você sabe que quando você fala, a gente pensa assim, 87%, né? A tendência é se concentrar nos 87, nossa, 87, e esquecer os 13. Então, essa mentalidade que vocês têm de, puxa, deixa eu ir lá e pelo menos entender o que aconteceu, para eu não repetir o erro, né, lição aprendida, é muito importante. E você falou uma outra coisa que me chamou a atenção, que você falou assim, eu vou ter um projeto para 2 anos, mas o que eu faço nesse ínterim? E aí, isso é importante porque, assim, a gente sempre, às vezes, espera que a gente tenha a tecnologia perfeita, o sistema perfeito, tudo perfeito, para aí sim eu proporcionar a experiência do cliente perfeita, né? E muitas vezes não, assim, tipo, eu não tenho ainda, mas o que eu posso fazer dessa solução caseira que você mencionou que vai resolver, que vai mexer aqui, que vai impactar? Então, a lição que eu fico é, tipo assim, não espera o momento perfeito. Faz com o que você tem. Muitas empresas não têm, talvez, um sistema maravilhoso, uma equipe gigantesca, mas dentro das suas possibilidades, o que você pode fazer para proporcionar uma experiência positiva? O que você pode fazer para mexer com aqueles 13% que te disseram que estão penando ali, sabe? E assim, uma das coisas que eu tomo muito cuidado para isso não parecer, muitas vezes, micromanager. Mas eu sou o tipo do gestor que gosto de entender o que está acontecendo na ponta. E eu gosto de falar com as pessoas. Eu tenho um time de diretos que eu confio bastante. Eu cancelo um monte de coisa na semana, mas uma das coisas que eu não cancelo é a minha semanal com meus diretos. São 2 horas por semana, a gente fala de diversas coisas, fechamos as portas. Tem momentos que a gente tem reuniões duras, pesadas, para a gente poder resolver problema. Mas a conexão que a gente tem, e a gente brinca que a gente quer ser cada vez melhor do que ontem. E a gente precisa não só querer ser, né? Às vezes, quando você olha um contexto, você fala assim, mas eu preciso de equipes, eu preciso de uma squad modelo ágil. Eu acrescentaria, eu preciso de pessoas com mindset ágil. Mais do que você ter uma squad ágil, você tem que ter pessoas com mindset ágil. Pessoas que pensam, decidem. E erro vai fazer parte da jornada. O erro nos torna melhor. O erro nos fortalece. Desde que reconhecido e corrigido. E corrigido é causa raiz. Sim. Não é respondido. Deu para entender? Porque quando você responde e resolve um problema, mas a causa raiz não foi tratada, você continua com um furo no barco. Sim. Ele volta, Então, ele eventualmente volta. E cada vez mais você vai ter que trabalhar. Você sabe que tem uma história muito interessante. A gente tem uma equipe de monitoria e eu converso muito com o gestor da monitoria. Deixa eu ver o que está acontecendo, quais são os principais pontos que a gente levanta e tal. E um dia desses, eu estava conversando com um colaborador e ele me trouxe o descontentamento com a nossa monitoria. Eu falei, por que você está criticando? Porque a nossa monitoria está com um foco um pouco errado, não está olhando de fato para a experiência do cliente. A gente está com um foco aqui muito grande de TMA, de TMT. A gente precisa dar uma olhada aqui, talvez está na hora de mudar um pouco. Eu falei, beleza, deixa eu dar uma olhada. Em resumo, ele estava certo. Nós estávamos dando uma nota, baixando a nota dele na monitoria, porque ele não seguia um script. Mas lembra que no comecinho eu falei para vocês que a gente tem que ser resolutivo? Ele descumpriu o script sendo resolutivo. E detalhe, ele estava atendendo um cliente no WhatsApp. Aí ele pegou um caso, o cliente ligou, ele sabia qual área poderia corrigir. O que ele fez? Meteu a expectativa Disney para o cliente. Olha, eu vou tentar resolver aqui com você na tela, mas vai demorar uns minutos. Posso chamar daqui a pouquinho?
o cliente, sim, ele já acertou a expectativa, não vou te resolver agora, mas em alguns minutos te chamo. Isso era algo em torno assim, de 11h30 da manhã. Aí ele, pelos nossos canais internos, através do Teams, acionou a área, mostrou o que estava acontecendo, a área corrigiu, ele volta a 11h55 para o cliente. Você pode fazer o teste? O cliente está resolvido. Aí você vê o texto do cliente, pô, muito obrigado, não sei o que lá. Ele foi resolutivo. Mas no processo, ele não seguiu. Porque como ele não tinha alçada, ele deveria ter aberto um ticket para o N2. Por isso que a monitoria pegou ele. E aí eu falei, cara, mas espera um pouquinho. Ele tá certo. Nós precisamos de mais operadores como ele. O cara que questiona o processo. Porque a gente tem uma oportunidade de melhorar no processo. Resumindo, o que aconteceu? Nós avaliamos esse tipo de solicitação, trouxemos a alçada para o nosso nível 1, passamos a ser resolutivo. Esse tipo de demanda não origina mais, não migra mais para um atendimento de N2. É assim que a gente vai mudar, ouvindo as pessoas. É isso. Né? E claro, tem um monte de coisa que é mais reclamação, a gente entende. Mas aquelas pessoas que realmente têm uma genuidade por melhorar o processo, a gente precisa dar ouvido e fazer acontecer. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Cada vez mais se conectar com o time e entender efetivamente onde estão as oportunidades. Porque eu posso garantir, diariamente passa um monte de oportunidade que a gente não consegue capturar. Isso em qualquer lugar. Sim. E como que a gente consegue ter um time cada vez mais conectado, trazendo para a mesa decisões difíceis, oportunidades a serem executadas, né? Todas elas com foco único, em gerar uma experiência melhor para os nossos clientes. É isso aí. Uma coisa que eu fiquei pensando muito, né, a questão do tempo, né, que você trouxe, você também a questão do, vamos fazer um projeto para 2 anos. O quanto que o comportamento do usuário, ele muda em 2 anos. Então, a gente seta uma expectativa do tipo, esse processo ele vai estar bem azeitado, daqui 2 anos vamos fazer uma melhoria. Nesses 2 anos, acontecem muitas coisas. O cliente ele já muda a expectativa dele, os canais eles mudam. Hoje a tecnologia ela traz essa velocidade, que até eu dou até o exemplo na época que teve ali a questão de 2020, da pandemia, que muitas empresas precisaram se digitalizar para poder atender essa velocidade. Hoje, como você enxerga, né, da parte de atendimento, onde o cliente ele tem voz em vários canais, antigamente eles eram mais direcionados aos canais de atendimento, hoje qualquer rede social ela gera uma amplificação da mensagem muito forte. Então, como que você vê essa digitalização até mesmo das pessoas na hora de fazer um atendimento? Eu volto nos pontos que eu sinalizei atrás, né? A digitalização chegou e não tem como você voltar atrás, né? Então, eu acho que tem um processo muito grande aqui de empatia e adaptabilidade. Então, por isso que eu falei agora há pouco, né? O modelo ágil de mindset auxilia muito nessa questão, né? Então, cada vez mais você precisa buscar estar à frente da necessidade do cliente. E os dados que a gente analisa diariamente não podem ser dados para ser comparativos. Olha, eu estou errando mais ou menos que o mês passado. Eles vão ser dados para tomar decisão. O que eu estou fazendo para que aquele tipo de problema não aconteça? Né? Então, independentemente do meio de acesso. Né? Agora, atualmente, muito mais forte, eu volto a dizer para você, eu tenho quase 60% do meu atendimento sendo feito hoje por canais digitais. Né? E detalhe, 30% já se autosservem, porque eu não comentei, a gente colocou autosserviço. Então é um cliente que entra, se autentica, usufrui a informação, tem a resposta que precisa e não passa pelo atendente. Né? Aí você fala para mim assim, pô, legal, mas já tem 30%? Sim. Mas sabe qual que é a minha ambição? 90%. Por que 90%? Porque o ponto é simples. Se 30% conseguiu obter o acesso, por que os outros não conseguiram? E o que a gente vai fazer para os outros conseguir? Essa é a jornada. A jornada da consistência, da melhoria contínua, né? E muito mais do que isso. Se você não colocar metas ambiciosas, você vai trabalhar sempre com a média, né? E aí eu brinco pro time.
quem atinge a média não vai para a Olimpíada. Isso é verdade. Se você conseguir algum esportista que foi porque ele ficou na média, me apresenta. Só vai para a Olimpíada quem consegue ultrapassar os recordes. É isso aí. Quem tem melhores resultados, quem tem melhores tempos. E eu acho que esse é o desafio. Talvez a analogia da Olimpíada é uma boa. Cara, isso aqui é uma Olimpíada contínua, Exatamente. né? E se você fazia o ano passado em 10 horas, esse ano ele não espera em 10. O que você vai fazer para poder entregar em 4? Mas você é louco. Cara, eu entendi que eu sou louco. Mas vamos estabelecer uma jornada. O que a gente tem que fazer para entregar em 4? Eu não estou falando que tem que ser 4 agora. Como que a gente estabelece? E vou mais. Quem gosta de esperar 4 horas? Ninguém. 4 horas. Hoje, para esperar 15 minutos num Uber, a gente já fica, fica doido. desesperado. Ansioso. Já fica doido. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? E aí, talvez, por isso que eu disse para você, voltar um pouquinho no que eu falei. Nós precisamos ter equipes, cada vez mais, com mindset ágil. Errar rápido, corrigir rápido, ser resolutivo. Nós não podemos ter medo de tentar. Né? E mais do que isso, quando você olha esse processo como um todo, a sua régua tem que ser alta, com você mesmo. Se eu já estou entregando 30% dos meus canais de autosserviço, o que eu vou fazer para chegar em 90% no final do ano? Pô, mas isso é uma loucura, sim. Por isso nós estamos aqui. Quem cuida de cliente é doido. Gosta de fazer as coisas acontecer. E a gente tem uma vontade muito grande para fazer as coisas acontecer. É isso, Sim. é sobre isso. E assim, papo bom passa rápido, né? Nossa, passou assim, ó. Já tô querendo resolver todos os meus problemas aqui, pensamento ágil. É isso, sair daqui transformador, né, Rafa? Papo bom passa rápido, então a gente quer agradecer mais uma vez a sua participação aqui, Renato. Um prazer te ouvir. Eu, pelo menos, eu aprendi muito. Várias reflexões, várias coisinhas ali que dá pra gente. Líderes, aprendam muito, porque ó, tem muito o que se fazer, hein? É isso. Você que toca Customer Care na sua empresa, né? Pega aqui, pegou o caderninho, anota, volta, não tem problema. É importante. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço vocês aí pelo espaço, pela oportunidade. Acho que a gente tem uma parceria grande com a Zenvia, né? E um desafio que a gente acabou não comentando, mas assim, a gente desafia muito também os nossos parceiros de negócio, né? Porque, de fato, quem quer efetivamente gerar uma experiência... Nós temos um OKR na Serasa Experian, temos 7. E o primeiro é gerar uma experiência incrível para todos os clientes. Então, o desafio nosso, ninguém consegue fazer nada sozinho. E a gente tem usado muito a nossa rede de parceiros para poder avançar. Então, obrigado pela participação, pelo convite. Fico feliz pela participação aqui com vocês e sempre disponível aí para poder trocar ideias e cada vez mais evoluir com um tema que é um tema que acho que todos nós temos bastante paixão, né? Servir bem, não importa a quem. Exatamente. E você já sabe, qualquer pergunta, feedback, comentários, coisas que vocês queiram trazer pra gente, pod.z@zenvia.com que a gente responde todo mundo por lá, né? É isso. Obrigado, gente. Até o Até próximo mais. episódio. Obrigado. Este foi mais um Pode Z, o seu bate-papo sobre experiência do cliente com a Zenvia. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais.